Você já ouviu falar em um jogo antigo de PC chamado The Cheater? Eu acho que não. Provavelmente porque muitas pessoas dizem que esse jogo nem sequer existe. The Cheater é um jogo antigo, lançado mais ou menos na mesma época que Doom. Hoje, se você conseguir encontrá-lo, você provavelmente vai achar uma cópia pirata dele em péssimo estado, que mesmo sendo melhor do que nada, geralmente nem contém um jogo verdadeiro. As cópias que eles dizem ter sido lançadas antigamente e que eram legítimas, vinham com uma capa em branco, com nada mais que um esboço gráfico do que era chamado de O Bilheteiro. Ele é um desenho pixelado de baixa qualidade, de um homem branco e careca com grandes lábios vermelhos, vestindo um casaco vermelho por cima de uma camisa branca e calças pretas. Ele não esboça nenhuma emoção, mas algumas pessoas dizem que se você quebrasse o CD do jogo, na próxima vez que você olhasse para a capa, o veria com uma expressão de raiva no rosto. Mas isso passa despercebido, apenas como uma lenda urbana. Na verdade, o que é peculiar sobre The Cheater é que na contracapa não há nome nenhum de desenvolvedores, muito menos uma descrição do jogo atrás da capa. É simplesmente O Bilheteiro em um fundo branco, em ambos os lados. Inicialmente o jogo era conhecido por sua inabilidade de se instalar corretamente. O processo de instalação travava o computador instantaneamente quando o usuário chegava na parte "Concordo com os termos de uso". Outra coisa estranha com os termos de uso do The Cheater é que sempre onde o nome do desenvolvedor deveria aparecer, era mostrado simplesmente como uma linha branca. De qualquer forma, as pessoas que dizem ter tido uma cópia original do jogo falam que descobriram que para instalar você precisava apenas reiniciar o computador, com um CD ainda dentro. Então eles são solicitados a clicar "Eu concordo". Assim, a instalação continua. O jogo começa sem nenhuma introdução, apenas com um menu principal, que é um desenho gráfico de um salão de cinema. Aqueles que se veem bastante em filmes estrangeiros, visto da rua de uma cidade vazia. O título aparece, e então 3 opções principais: Novo jogo, Carregar e Opções. Selecionando opções, o jogo trava e fecha. É dito que o carregar não tem nenhuma função, mesmo quando você salvava o jogo. Quando clicava, nada acontecia. Portanto, Novo jogo era a única coisa que funcionava no menu inicial. Assim que selecionado, você está em visão de primeira pessoa. Você está no lobby vazio de um cinema, com exceção do bilheteiro, de pé na frente de um corredor escuro, o qual só pode ser assumido que leva até as salas de cinema. Não há nada a ser feito, além de olhar para os pôsteres de filmes ilegíveis e mal desenhados, ou se aproximar do bilheteiro. Assim que o personagem se move até o bilheteiro, uma faixa de som de qualidade ruim toca dizendo "Obrigado. Por favor, aproveite o filme", junto com uma caixa de texto dizendo a mesma coisa. Você então anda pelo corredor e a tela fica preta, e logo você está de volta no lobby vazio do cinema, e você faz exatamente a mesma coisa várias e várias vezes. Enquanto esse pareça ser um péssimo jogo, algumas coisas peculiares acontecem enquanto você continua a jogar. O número exato de vezes que você tem que fazer esse processo de dar o ticket ao bilheteiro e voltar para o lobby vazio, até que os eventos estranhos aconteçam, é desconhecido. A maioria afirma que é completamente aleatório, e poderia acontecer desde a primeira vez que se é entregado o ticket ou até mesmo depois de 400 vezes. Entretanto, o que acontece perturbou profundamente alguns jogadores. A primeira coisa que acontece é que a tela fica preta, e o personagem aparece de volta caminhando em direção ao corredor. A primeira coisa que se nota nesse momento é que o bilheteiro não está presente. Então o jogador, sem nenhuma outra opção, decide entrar no corredor escuro. A faixa de som e a caixa de texto ainda aparecem mesmo sem o bilheteiro presente. Mas quando o personagem está dentro do corredor, a tela desta vez não fica toda preta. Ela vai ficando mais escura, enquanto se vai andando mais fundo no corredor. Mas os passos do personagem ainda podem ser ouvidos, como se ele continuasse andando enquanto o jogador aperta a seta para cima no teclado. Aqueles que dizem ter jogado o original falam que se sentiram extremamente desconfortáveis enquanto andavam pelo corredor, como se pressentissem que algo extremamente ruim iria acontecer. Bem, eventualmente o jogador não consegue mais se mover para frente. Não há nada por um certo tempo, até uma imagem gráfica descrita como "O Bilheteiro", só que ao invés de feições tem uma espiral no rosto. Aparece e fica diante do personagem.
Os jogadores do jogo original dizem que seus corpos congelaram e seus estômagos se reviraram quando viram a imagem gráfica, que foi apropriadamente chamada de O Homem Cabeça de Espiral. Nada acontece enquanto o Homem Cabeça de Espiral fica à frente do personagem. Então, de repente, um guincho penetrante toca e o jogo trava com as imagens todas embaralhadas, e continua travado por alguns minutos. Depois o personagem volta para o lobby repetidas vezes, com todas as imagens e sons do jeito que deviam estar. O jogo continua normalmente nos próximos ciclos de entrar pelo corredor, com alguns dos jogadores dizendo que o Homem Cabeça de Espiral ficava fazendo breves aparições nos cantos da tela, enquanto um efeito parecido com um uivo toca de fundo. Depois de um certo tempo de ver o Homem Cabeça de Espiral, é dito que pode-se ver o bilheteiro andando para frente e para trás. Entretanto, não há animação. São apenas imagens estáticas e gráficos mudando rapidamente de posição pela tela, com sua boca e seus olhos bem abertos, como se fossem para demonstrar uma expressão de preocupação. Alguns jogadores perceberam que o que antes eram posters de filmes, agora foram trocados por imagens do Homem Cabeça de Espiral, o que faz com que eles movam o personagem para o outro lado, e ir se aproximando do bilheteiro. Então uma faixa de som diferente toca, mas como a caixa de texto não tem nada além de caracteres corrompidos, faz com que seja lá o que estivesse escrito, ficasse completamente ilegível, por conta da qualidade extremamente baixa da faixa de som. É muito debatido nesse ponto entre os jogadores o que o bilheteiro realmente fala, mas a maioria concorda que ele diz: nunca alcance os outros níveis. Então o jogo fica com a tela preta novamente, e o personagem se encontra mais uma vez no lobby do cinema. Porém o bilheteiro não está no seu lugar de costume, e o corredor está bloqueado por uma imagem mal desenhada de uma parede de tijolos. Tocar a parede de tijolos fará com que o jogo trave imediatamente, e isso é a única coisa que dá para fazer. Ninguém sabe o que os outros níveis são, significam ou como acessá-los. Também é desconhecido o porquê do Homem Cabeça de Espiral causar tanto medo naqueles que tenham visto no jogo. Todas as cópias do The Cheater foram perdidas, destruídas ou escondidas durante um bom tempo. Uma cópia foi descoberta e espalhada pela internet. Hoje em dia, você pode facilmente encontrar o jogo, mas a parte mais assustadora e bizarra é que os jogadores do jogo original dizem que, ocasionalmente, conseguem ver o Homem Cabeça de Espiral pelo canto do olho. O que vocês acham? Acham que é apenas uma creepypasta? Ou esse jogo realmente existiu? Escreva nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tá tudo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou.